22. Começando a gravação aqui, começando também o encontro. Hoje nós entramos aí no coração do Evangelho de Marcos. Tá? Nós estamos aí hoje entrando no capítulo 8, versículo 22, que é a cura do cego de Betsaida. Pessoal, até agora, o Marcos ele procurou apresentar Jesus como Cristo e como Filho de Deus. Como Cristo e como Filho de Deus. Só que Jesus, nessa primeira parte, Jesus não deixa ele manifestar as pessoas de fé por medo das pessoas interpretarem equivocadamente o que é ser Messias. Porque Messias, na época de Jesus, tinha 3 grandes significados para o povo. Primeiro, aquele que ia libertar Israel dos romanos. Tá? Ia libertar Israel dos romanos. Esse aí é a visão dos zelotas. Tinha também a visão dos fariseus, que acreditava que o Messias deveria fazer cumprir todas as escrituras. Esse é o segundo. E o terceiro é dos profetas que falavam da instauração do reino de Deus. Jesus não vai se enquadrar muito em nenhum deles. O que Jesus vai se enquadrar como Messias é como servo sofredor do Isaías. Jesus é o servo sofredor do Isaías. É assim que ele se identifica. Por isso, Jesus tinha medo de que as pessoas divulgassem o que ele estava fazendo e essas pessoas, de alguma forma, interpretassem erroneamente o que era o Messias. Em Marcos, nós chamamos isso de segredo messiânico. De segredo messiânico. O que é esse segredo messiânico? É Jesus não deixando falar quem ele é, para que as pessoas não interpretem errado quem ele era. Tá bom? Então, esse é um ponto importante. A partir do capítulo 8, Jesus, então, começa a se revelar. Tá? Então, o capítulo 8 do Marcos, ele é um capítulo fundamental. O capítulo 8, versículo 22, é um capítulo fundamental. A cura do cego. Quem é o cego? Ou quem são os cegos? É isso que nós vamos ver. Durante o Evangelho de Marcos, nós percebemos que Jesus, quando inicia a missão dele, ele causa admiração no povo, ele causa seguimento, multidões começam a seguir ele, mas, ao mesmo tempo, começam as resistências. Quais são essas resistências? Primeiro, dos responsáveis pela religião oficial, doutores da lei, fariseus, que começam, então, a ver Jesus como aquele que prega em nome de Beelzebu, como aquele que faz coisas fora da Torá, da lei de Israel. Então, eles começam a querer organizar para pegar Jesus. Doutores da lei, fariseus e escribas. Essa é a primeira resistência. Nós até vimos isso a partir do Marcos, do capítulo 2 ao capítulo 3, versículo 6. As resistências que começam a aparecer em relação a Jesus. Para quem está chegando, nós estamos trabalhando o capítulo 8, versículo 22. Capítulo 8, versículo 22. Estamos fazendo aqui uma introdução para falar do capítulo 8, versículo 22. Sendo que esse capítulo 8, versículo 22 é o coração do Evangelho de Marcos. Tá? É aqui que Jesus começa a se revelar quem ele é. Capítulo 8, versículo 22. Então o Marcos apresentou Jesus tendo resistência dos doutores da lei, dos escribas, dos fariseus. Depois, Jesus também não é compreendido pela própria família. A própria família acha que Jesus está doido, nós já vimos isso. E Jesus também não foi compreendido pelos apóstolos. Na última aula, quem viu o vídeo ou quem viu a aula, percebeu que Jesus falou para os apóstolos tomar cuidado com o fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? Interpretar o Messias erroneamente, apenas a partir da lei, que exclui, a lei da época excluía, a religião da época excluía. Jesus então fala para os apóstolos tomar cuidado com esse fermento e eles não entendem. Então, os apóstolos também
são grupos que não estão entendendo quem é Jesus. Então, Jesus, ele não é compreendido pelos religiosos da época, Jesus não é compreendido pela família, Jesus não é compreendido pelos apóstolos, e Jesus também não será compreendido pelos políticos como Herodes Antipas, tá bom? Então, Marcos apresenta que o anúncio do reino de Deus não foi fácil. Jesus começa a ser incompreendido por todos que estavam cercando ele. Essa é a fala. E a população? A população basicamente procurava Jesus porque Jesus alimentava ela, ou curava ela, também por interesse. Então, Jesus, no início, ele pede para que não se divulgue as curas, não se divulga essas coisas para que as pessoas não interpretem erroneamente quem ele é, o tipo de Messias que ele é. Ele não é o Messias que as pessoas esperavam. Ele é outro tipo de Messias. E onde nós vamos ver isso? A partir de agora. Então, a partir de agora, o evangelista Marcos, vai nos revelar que tipo de Messias Jesus é. Então agora vai desaparecer o segredo messiânico. Jesus começa a pregar abertamente quem ele é. Mas antes disso, antes de fazer isso, Jesus vai ter que catequizar mais a fundo os seus apóstolos. Então esse é o momento, a partir do capítulo 8, versículo 22, que Jesus retira-se com seus apóstolos para poder catequizá-los melhor, para que eles comecem a entender de fato quem ele é. E mesmo assim os apóstolos terão dificuldade de entendimento. Mas, a partir de agora, gravem isso que é importante, a partir do capítulo 8, versículo 22 em diante, o Marcos vai colocar na boca de Jesus 3 vezes Jesus anunciando a sua própria morte. E Jesus se identificando com o servo sofredor, que é um texto de Isaías. Que tipo de Messias é Jesus? O servo sofredor. Aquele que serve, aquele que morre para dar vida pelos outros. Esse é o Jesus que Marcos apresenta. O Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Aquele que serve, aquele que dá vida pelas ovelhas. Esse é o Messias que o Marcos apresenta. Mas o Marcos tem uma perguntinha para cada um de nós, para a época dele, e essa pergunta serve para nós. Depois de escutar tudo isso, quem é Jesus para nós? Nós vamos ver isso hoje no texto. Quem é Jesus para nós? Estamos dispostos a segui-lo? Estamos dispostos a passar pelo que ele passou? Estamos dispostos a realmente a seguir de forma concreta esse Jesus ou não? Então são perguntas que o Marcos está fazendo para a comunidade dele, e essas perguntas servem para nós hoje também. Então, quem está com o texto na mão, quem tem esse livrinho que eu pedi para comprar, né? Quem pudesse comprar, eu vou trabalhar o capítulo 23, 24 e 25, tá? 23, 24 e 25. Depois vocês dão uma lidinha para vocês entenderem esse processo. 23, 24 e 25 no livrinho, tá? E da Bíblia, o capítulo 8, 22 até o final. Até o final. O capítulo 8, 22, começa com um texto belíssimo, que é a cura de o cego de Betsaida. A cura do cego de Betsaida. A questão é que essa cura do cego de Betsaida, a gente começa a perguntar se os apóstolos não estão entendendo Jesus, e ele falou isso na questão anterior, quem está seguindo a Bíblia aqui percebe que o fermento dos fariseus e do Herodes é um bloco anterior, que os apóstolos não estavam entendendo ele, nós já estamos adivinhando quem é esse cego de Betsaida. Não esquecemos que de Betsaida é onde vem aí alguns apóstolos de Jesus, como Pedro, como André, são de Betsaida. Então, quem são os cegos de Betsaida? Quem é o cego de Betsaida? São os próprios apóstolos. Então, esse cego de Betsaida é uma metáfora. Nós já falamos para vocês assim de um texto modelo. É um texto modelo que nos ajuda a refletir muito mais profundo do que o que aparece aqui. Então, o cego de Betsaida aqui é uma representação dos próprios apóstolos de Jesus. Eles estão cegos. Eles não estão enxergando quem é Jesus. E o Marcos está dizendo isso, nessa pequena metáfora do cego de Betsaida. Vamos ver aqui, vocês vão ver claramente que o Marcos está falando dos apóstolos de Jesus. Vamos lá. E chegará a Betsaida. Betsaida, já falei para vocês, que é uma cidade de onde alguns apóstolos de Jesus nasceram. Trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão,
levou para fora do povoado. Antes de continuar, tomar o cego pela mão é uma pedagogia de ensinamento. Pegar pela mão, você que é mamãe, pegou seu filho pela mão para ensinar ele a andar, para ensinar ele os primeiros caminhos. Pegar pela mão significa uma pedagogia de aprendizado. Então, Jesus pegou na mão dos apóstolos que estão cegos. Olha que interessante, tá? E levou-os para fora do povoado. Por que levou para fora do povoado e não fez ali a cura? Porque Jesus não quer que as pessoas interfiram na formação, que formações errôneas cheguem até a cabeça dos discípulos. Então, aqui é uma metáfora para dizer que Jesus está retirando os apóstolos dos povoados para ensiná-los, tá? Para que eles não sejam cegos. Se eles continuarem no meio do povo e o povo dando informação errada, vamos dizer, se fosse hoje as fake news da vida, esses apóstolos não vão aprender quem é Jesus. Então ele pegou na mão, aprendizado, tirou para fora do povoado, isolou os apóstolos. Vamos lá. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou: percebes alguma coisa? Vocês estão começando a entender? Percebe alguma coisa? Estou traduzindo a metáfora, tá? Então, percebe alguma coisa? Vocês estão começando a entender quem eu sou? E ele começando a ver, e ele, o cego, né, começando a ver, disse: vejo pessoas como se fossem árvores andando. Quer dizer, a minha visão está errada ainda. A minha visão ainda, ela está turva. Não estou compreendendo muito bem quem é o Senhor, não. É isso que o texto está dizendo para nós, tá? Estou lendo o texto original e fazendo a tradução para vocês da metáfora. Então, nós não estamos entendendo muito bem, não. Pessoal, todo o processo de formação, tudo, ele no início as pessoas têm dificuldade de entender. Por isso que a formação é lentamente. Vocês, quando entraram nesse curso, tinham uma cabeça. Aos poucos, vocês começam a entender, tá bom? E eles dizendo que viam pessoas como se fossem árvores. Quer dizer, o processo ainda não está claro. Em seguida, ele colocou novamente a mão sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido, e podia ver tudo nitidamente e de longe. Agora os apóstolos já começam a compreender quem é Jesus. Já começam, mas vocês vão ver lá na frente que eles ainda vão errar muitas vezes, porque eles estão começando a entender, mas ainda não está claro para eles. E mandou-os para casa, dizendo: não entre no povoado. Qual que é o problema do povoado novamente? Porque se você voltar para o mesmo lugar que as pessoas estão com visão equivocada, você vai de novo entrar nessa visão. Então, o que estou dizendo, não entrar no povoado quer dizer, não deixe as pessoas influenciar sua visão. Você está num processo de aprendizado. Seja mais crítico. Não receba as informações como se elas fossem verdadeiras. Jesus está dizendo para eles. Abra os olhos. Então, quem é o cego de Betsaida? Nesse momento são os apóstolos. Mas podemos dizer, na leitura da época do Marcos, que a comunidade dele também estava cega, não estava compreendendo quem era Jesus. Marcos escreve para pagãos e também para judeus. Eles não estavam entendendo quem era Jesus. E podemos dizer ainda hoje que o cego de Betsaida somos nós. E nós não enxergamos muitas vezes claramente quem é Jesus. Tá? Então Jesus nos cura das nossas cegueiras, se a gente pudesse trazer para o dia de hoje. Mas vamos ver se os apóstolos realmente estavam entendendo Jesus, mesmo ele tentando curar esses apóstolos, se eles vão saber quem é Jesus. Então vamos lá. Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. Filipe aqui é o irmão do Herodes Antipas. Ele domina uma região lá em cima chamada Cesareia, lá no norte da Galileia. E no caminho, perguntou aos seus discípulos, que estavam cegos no bloco anterior, tá? Quem dizes os homens que eu sou? Jesus ele usa uma artimanha. Jesus não está preocupado muito com o que o povo diz que ele é. Ele quer saber quem os apóstolos dizem que ele é. Porque a preocupação de Jesus é formar os apóstolos nesse momento. Mas Jesus ele usa essa vamos dizer, essa artimanha. Quem diz o povo que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Vocês perceberam por que Jesus não queria que os apóstolos voltassem para o povoado? Muitas visões equivocadas sobre Jesus. Por isso que Jesus tenta esconder quem ele é no início. Agora que Jesus está se abrindo para eles. E vós? Essa é a pergunta central. E vós? Perguntou ele. Quem dizeis que eu sou? Vocês agora vão pegar a cabeça,
Nós vamos lá para a comunidade do Marcos. E o Marcos está perguntando para a comunidade dele: para vocês, quem é Jesus? O Marcos está perguntando para a comunidade. E Jesus perguntou para os discípulos que estavam cegos. Dois tipos de cegueira, na época de Jesus e na época do Marcos. Quem é Jesus para vocês? Então Jesus pergunta: quem eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, não o Messias. Então proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Jesus ainda percebe que os apóstolos não sabem claramente. Ah, Guto, mas aqui o Pedro falou que ele é o Cristo, ele acertou na resposta. Acertou? Não, ele chutou. Vocês vão ver que ele não sabe quem é Jesus ainda. Tá? Tem alguma coisa que Jesus vai ter que consertar na cabeça do Pedro. O Pedro acha que Jesus é o Messias do tipo guerreiro, triunfal, aquele que não precisa sofrer, aquele que não precisa enfrentar o mal. Nessa vida, quando a gente anuncia o reino de Deus, que é vida, que é liberdade, que é opção pelos mais pobres, todos aqueles que são contra o projeto de Deus vai nos enfrentar, como enfrentou Jesus. Então, todo o caminho do anúncio de Deus, do reino de Deus, ele é cheio de conflitos com esse mal. E conflitos que podem levar à morte, como levou à morte de Jesus, como levou à morte de profetas, de santos, e assim por diante. Pode nos colocar em situações perigosas. Esse é o caminho do reino de Deus. É a luta da justiça, do bem, contra aquilo que são as trevas, o poder do mal, do demônio. Então vocês vão ver que o Pedro ele chutou, mas ele não está com clareza. Olha só. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes, tá? Ah, desculpa, eu pulei aqui um bloco. Então, o Pedro fala que ele é o Cristo. Mas vocês vão ver que Pedro não tem clareza do que ele falou, não. E começou a ensinar-lhes. Aí Jesus começou a ensinar. O filho do homem, já falei para vocês que é um termo que vem de Daniel, que significa o ser humano que entendeu Deus, que vive Deus. Esse é Jesus, o filho do homem. Ele deve sofrer muito, olha só, sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. É porque Deus quer que Jesus morra? Não. É porque Jesus, ao anunciar o reino de Deus, o reino do bem, da justiça, vai enfrentar o reino das trevas, o reino do mal, da injustiça, da perseguição. Então vai ser consequência. A morte de Jesus é consequência de Jesus ter assumido o reino do Pai dele. Dizia isso abertamente. Olha só, agora Jesus já fala isso abertamente. Já não esconde mais de ninguém. Então, por isso que esse capítulo 8, 22 para frente é importante, porque agora Jesus já se revela. Mas ele está revelando para quem primeiro? Para os apóstolos. Jesus claramente agora começa a dizer para os apóstolos de fato quem ele é. Até agora ele não falou. Ele só mostrou em obras quem ele era. Mas agora Jesus está dizendo claramente: eu sou assim. Eu vou morrer porque eu estou lutando pela justiça, pelos pequenos. E os grandões não vão aceitar. As forças do mal, das trevas, não vão aceitar. Vamos lá. Diz isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou Pedro, dizendo: arreda-te de mim, Satanás, porque não pensa as coisas de Deus, mas as dos homens. Tá vendo? O Pedro lá atrás falou que Jesus era o Cristo, mas não tinha entendido que tipo de Cristo era. Para o Pedro, Jesus era o Cristo triunfal, aquele que ia vencer o exército romano, que ia virar rei, e o Pedro e os apóstolos, cada um teria um cargo. Essa era a visão do Pedro e dos apóstolos. Então, quando o Pedro fala, o senhor não vai morrer, não faça isso, tá? Ou você está falando besteira, Jesus está dizendo assim: Pedro, você não está entendendo o que eu estou falando para vocês até agora. Eu estou anunciando o reino de Deus. E para anunciar o reino de Deus, as forças das trevas vão querer me prejudicar e vai me levar à morte. Porque eu estou anunciando a vida, estou anunciando as coisas de Deus. E tudo aquilo aquilo que quer impedir as forças do bem vão me levar à morte. Então o caminho passa pelo sofrimento que eu vou ter para frente. Eu vou ter e vocês terão também. Jesus vai alertar daqui a pouco. Vocês terão também. Querem me seguir? Tá? Tomem a cruz. Vocês vão ver daqui a pouco. Tomem a cruz. Não é caminho fácil. E aí o Marcos está perguntando para a comunidade dele: vocês querem seguir Jesus? Esse é o Jesus verdadeiro.
E hoje eu vou falar pelo Marcos. E vocês do grupo, querem continuar seguindo Jesus? Esse é o caminho. Vocês têm que ser a voz de Deus na sociedade. Anunciar a justiça, a verdade, todas as coisas que vêm do reino de Deus, defender os pequenos. E isso vai fazer com que vocês sejam perseguidos por aqueles que não querem esse tipo de sociedade. Né, que se cure os pequenos, que, né, trate dessas pessoas. Vocês vão ter que denunciar injustiças, vão ser perseguidos por isso. Jesus não quer pessoas mornas ou frias, tá? Por isso que Jesus tem aquela fala, você tem que ser frio ou quente, ou morno ou cuspo. Então a gente tem que se decidir de que lado nós estamos. E aqui é uma coisa importante, então Pedro não tinha entendido ainda isso. Ele achou que Jesus triunfal não ia sofrer, ele ia ser um rei e ninguém ia tocar nele. E aí Jesus está dizendo, você pensa como Satanás. Satanás pensa assim também, Pedro. Que a gente não tem que lutar pela justiça, que todo mundo tem que cruzar os braços. Aí não tem nada a ver com isso não é coisa minha. Aquele cara que bateu na mulher lá, eu não tenho nada a ver com isso. Não sou casado com ela, o problema é deles. Não é assim. Quem segue Jesus Cristo tem que tomar atitudes daqueles que seguem Jesus. Quando eu vejo um pobre dormindo na praça da minha cidade, isso tem que me incomodar e tem que fazer transformações. Ou senão, eu estou entendendo o mundo de forma diferente de Jesus. Aí o Marcos está perguntando para a comunidade dele: vocês querem continuar seguindo Jesus? A família rejeitou ele? As autoridades rejeitaram ele? Os apóstolos não estão entendendo ele? Os políticos querem matá-lo? Vocês querem continuar seguindo Jesus? Porque quem segue Jesus tem que dar testemunho e, se precisar, perder a vida. Tá? Mas vamos continuar aqui. Então, arreda-te de mim, Satanás, porque não pensa as coisas de Deus, mas é dos homens. O que é coisa dos homens? Poder, riqueza, essas coisas do homem que o Pedro pensa. O Pedro achava que ia ser primeiro-ministro de Jesus quando ele fosse rei. Não é isso. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhe, olha que coisa agora, hein? Se alguém quiser vir a mim, vir após mim, nega-se a si mesmo, tá? Tome a sua cruz e siga-me. O caminho do reino de Deus é esse embate constante contra o mal. Isso são cruzes, vamos ser perseguidos, perder emprego muitas vezes, a família não vai compreender a gente muitas vezes, tá? Então são coisas, essa é a nossa cruz do dia a dia, mas são coisas importantes a fazer. Nós estamos do lado de Jesus, nós estamos anunciando esse reino de Deus. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Aqui não é só questão de morte, não. O Marcos aqui está lembrando também que muitas pessoas colocam a vida deles no dinheiro. Acham que o dinheiro vai salvar a vida deles. É uma crítica também à questão da riqueza. Então, você acha que o dinheiro vai te salvar, vai te colocar numa situação melhor, você vai perder sua vida. Você vai morrer um dia, não vai levar dinheiro para o céu. Mas o que perder sua vida, por causa de mim e do evangelho, a salvará. Então, aqueles que dedicarem a vida a Jesus, esses terão a sua vida salva. Ele está dizendo aqui, com efeito, quem aproveita o homem a ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua própria vida? De que adianta você ser rico e perder sua vida? Lembra que Jesus, antes, ele falou da partilha, né? Pessoas que não sabem partilhar, perdem a vida. Tá? Pois, que daria o homem em troca de sua vida? O que você daria em troca de sua vida? De mim, muitas pessoas não queriam segui-lo, não queria segui-lo, porque a internet caiu. Então a gente vai esperar aqui só um pouquinho, depois eu faço o corte. Alô, alô. A internet caiu. Vocês estão me escutando?
Alô, alô? Me escutando? Sim, agora sim. Tá bom. Ela caiu, Tá. caiu um tempão. Sim. Eu estava dizendo para vocês assim que aos poucos as pessoas começam a abandonar Jesus pelo jeito dele ser, pelo que ele anunciava. E aí Jesus fala: aqueles que se envergonham de mim nessa vida, eu vou envergonhar deles também quando eles precisarem de mim no céu. Quer dizer, se você não me reconhece, como é que eu posso te reconhecer? Na comunidade do Marcos, muitos também que estavam sendo perseguidos, não esqueça que uma das questões fundamentais do Evangelho do Marcos, ele escreveu o Evangelho dele para dizer quem é Jesus. E como seguir Jesus quando nós somos perseguidos, porque a comunidade do Marcos estava sendo perseguida. Então Jesus, ele lembra que muitos abandonaram ele. E o Marcos está dizendo isso. Muitos se envergonharam de Jesus e deixaram ele. E vocês estão tomando o mesmo caminho. Vocês estão abandonando por causa das perseguições. E ele mesmo diz que quem quer ganhar o reino de céu vai passar por perseguição, tem que tomar a cruz. Então, vocês querem mesmo abandonar ele? Isso serve para nós hoje também, aquela reflexão que eu tinha dito antes. Muitas vezes a gente, quando começa a passar por dificuldades, a primeira questão que a gente às vezes faz é duvidar da existência de Deus. Por que Deus me abandonou? Por que isso acontece só comigo? Né? Aquelas questões todas que nós temos. E é nessas horas que Deus está com a gente, nessas dificuldades. Tá? Então eu queria só abrir esse parênteses aqui e fazer uma reflexão com vocês agora, que muitas pessoas entendem o cristianismo como ausência de dor, como ausência de sofrimento, como ausência de dificuldade. Essa vida não existe. Eu vejo muito, eu vou dar um exemplo aqui, não querendo criticar, mas só para pensar juntos aqui, muitas igrejas chamadas neopentecostais querem fazer com que a vida, o reino de Deus já seja na terra. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O reino de Deus é uma outra dimensão. Começa aqui, tem que lutar pela justiça aqui, mas vai para outro mundo. E o reino de Deus nunca foi comparado com riqueza. Vocês viram, o evangelho é claro. Ah, você vai ter mais, vai ter um carro, se você for fiel a Jesus, vai ganhar isso, vai ganhar. Não é, isso não é evangelho. O evangelho é claro, é o anúncio da nossa vida, anunciando a justiça, cuidando dos pequenos. Qual que é a grande questão de Jesus? Curar os doentes, expulsar os demônios, que são os maus que acometem a vida do ser humano. Demônio que significando todas as injustiças, as maldades que existem. A gente tem que lutar contra isso. Então, isso é o reino de Deus. A gente tem que começar a falar essas questões agora. A partilha, que foi uma questão central que ele tratou nesse momento recente que nós lemos com vocês aqui na multiplicação dos pães. Então, o reino de Deus não é ausência de sofrimento, mas é saber que os sofrimentos faz parte das opções que eu tomei na vida do seguimento de Jesus e que elas não são permanentes. Na verdade, são os caminhos que nós trilhamos para o reino de Deus. Não é que Deus quer que nós soframos. Não é essa, parecendo um Deus masoquista que quer que a gente sofra, não. Deus quer que a gente faça opção pelas coisas certas, pelas coisas dele. Só que não existe só o bem nesse mundo. Existe também forças do mal que vão tentar nos impedir de fazer o bem. Aí vem o sofrimento, onde você começa a sofrer perseguições, onde você começa a sofrer algum tipo de perseguição para que instaure esse reino de Deus, tá? Então, o reino de Deus que nós começamos a implantar, e esse mundo aqui não é a ausência de sofrimento. O cristão, ele sabe que o sofrimento existe, mas nem isso impede ele de caminhar com Jesus rumo à eternidade. Essa é a visão do cristianismo. Então a gente tem que ter muita clareza em relação a isso, tá? Que o reino de Deus vai nesse sentido. Eu vou continuar aqui. Então, o ponto central do capítulo 8, 22 é Jesus agora começa a se revelar claramente para os apóstolos, tá bom? Eu vou agora entrar no capítulo 9, que vai falar da transfiguração, para a gente entender isso, tá? E dizia ainda, em verdade vos digo, que estão presentes alguns que não provarão a morte até que venha o reino de Deus chegando com poder. Aí vem a transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João significa na Bíblia a comunidade, porque Pedro, Tiago e João eram líderes de comunidade, já eram lideranças. Então Jesus levou até o alto da montanha a comunidade com ele. Tá? Essa é a leitura. Agora, um ponto importante: montanha significa o quê? Significa lugar de Deus, morada de Deus.
Então Jesus levou a comunidade para fazer essa experiência mais profunda de Deus. Aqui Jesus vai se revelar como ele é na sua ressurreição. Então a transfiguração já é o anúncio da sua ressurreição. Então Jesus vai levar. E onde a comunidade experimentava Jesus? Não esqueça que o texto do Marcos foi escrito no ano 70. Então Marcos está dizendo que Jesus já está ressuscitado na comunidade. Então Pedro, Tiago e João é esse exemplo da comunidade. Então Jesus se faz presente e ressuscitado na comunidade. O Marcos está dizendo isso e deu o exemplo aqui da transfiguração. Vamos lá. Para um lugar retirado sobre a montanha. A montanha sempre lembra o Horebe, o Monte Horebe, onde foi entregada as tábuas da libertação do povo judeu, né, os 10 mandamentos. Ali foi transfigurado diante dele. O que é transfigurado? Mostrado como ele é, ressuscitado, como Deus. Porque a ressurreição é a coisa mais importante. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de alvura tal que nenhum lavadeiro da terra a poderia alvejar. Aqui, de novo, a ressurreição, o símbolo da ressurreição. E lhes apareceram Elias com Moisés. Quem são Elias e Moisés? Moisés, o legislador. Elias, o grande profeta, que também ressuscitou. Tá? Então, aqui está a união do Antigo com o Novo Testamento. Então, a glória dos céus. A presença do legislador, do profeta e de Deus, homem, que é Jesus. Conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus. De novo, Pedro não está entendendo Jesus. Jesus falou que estava pensando como Satanás. Olha a bobeira do Pedro de novo. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Rabi, quer dizer, mestre, tá? É bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque estavam atemorizados. Deveria ter ficado calado. Né? Falou uma coisa que não estava legal para eles. Vocês vão ver que não está entendendo Jesus. E uma nuvem desceu, cobrindo-os com sua sombra. Aqui o Marcos está lembrando do êxodo, montanha, Horebe. Lembra que lá no Moisés também a nuvem desceu sobre a montanha, né? E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, ouviu. Lembra que essa mesma frase foi dita quando Jesus batizou, né? Quando Jesus batizou no Jordão. Aqui está lembrando aqui o Marco disso. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho com eles. Por que o Pedro interpretou errado Jesus? Aquilo que eu falei, o triunfalismo. Quer dizer, é bom estarmos aqui nessa ressurreição. Vamos ficar aqui para sempre? Não vamos descer, não, porque lá embaixo tem muito problema para resolver. É melhor ficar aqui quietinho aqui no céu, aqui nesse lugar. Como é bom. Como é bom estar aqui na igreja. Como é bom aqui ninguém xinga ninguém, aqui tudo é bacana, todo mundo elogia todo mundo. Só que a igreja não é o lugar que nós temos que estar. Temos que nos abastecer nas celebrações, nos cultos e agir no mundo. É no mundo que Deus nos quer. Então, Jesus não permite para o Pedro que se arme essas tendas. Não é o conformismo, não é estar ali tranquilo, de braços cruzados, que vai trazer o reino de Deus. O reino de Deus acontece na luta diária, na sua família, no seu trabalho, nos seus afazeres, que ali você vai encontrar dificuldade. Ser santo na ressurreição é fácil, ser santo na missa sozinho ali é fácil, com um grupinho seu. Agora é no dia a dia que Deus quer que você construa o reino de Deus. Não, vamos descer. Para que essa cena da ressurreição aconteça, Pedro, nós temos que descer. Temos que enfrentar as forças do mal. As forças do mal não estão aqui em cima, estão lá embaixo. É lá que nós temos que estar. E essas forças do mal vão me levar para a cruz. Mas vai me vencer? Não. Vocês estão me vendo como eu vou estar depois da morte. Eu vou estar assim, glorioso. Então Jesus está tentando tirar da cabeça do Pedro essa imagem de um Messias glorioso, que não precisa sofrer, que não passa por nenhum sofrimento, um Jesus que só está na glória. Esse Jesus não existe. Muitas vezes nós mesmos buscamos esse Jesus glorioso no nosso dia a dia, o Jesus rei. Esse Jesus não existe. O Jesus real é o que cuida dos pequenos, é o que passou por sofrimento para mostrar para nós que o bem vale a pena, que a justiça vale a pena, que a verdade vale a pena, que lutar pelos outros, que servir vale a pena. Se Jesus tivesse que morrer mais 1000 vezes para mostrar isso para nós, ele morreria. Isso é salvação. É nos ensinar o caminho do Pai.
O caminho do Pai passa pela justiça, pela igualdade, pelo respeito, pelo diálogo, por ser pessoas éticas, por ser pessoas que buscam a justiça, por ser pessoas que servem uns aos outros, principalmente os pequenos, os doentes. Então, seja os prisioneiros que estão presos. Se você entender isso, o sofrimento é nada. Porque, o que é o sofrimento? É o mal tentando nos impedir. Mas se a gente continuar fiel a Jesus Cristo, o mal não vai nos vencer, está dizendo Jesus, aqui nessa questão. Tá? Então, é muito importante perceber, assim, de novo nesse capítulo 9, que o Pedro ainda não estava entendendo Jesus. Ele queria ficar de bracinhos cruzados e lá armar 3 tendas. É bom estar aqui. É bom essa experiência de cima da montanha. Mas nós temos que descer a montanha. Subir a montanha é fundamental para nos abastecer de Deus. Ir à missa, ir aos cultos, rezar, orar, é importante para nos abastecer. É bom, mas não basta. Agora, abastecido, nós temos que descer. Temos que enfrentar as forças do mal onde elas estão, na realidade que nós vivemos, nos trabalhos que nós estamos, nos lugares que nós vamos. Então, nós temos que enfrentar essas forças do mal. Então, eu parei aqui hoje no capítulo 9, versículo 8, tá? A partir da próxima aula, a gente vai começar do 9 em diante. Então, agora, aos poucos, Cristo está se revelando. Revelou que ele vai morrer a primeira vez no capítulo 8, nós vimos isso agora, tá? No capítulo 8, ali na questão, capítulo 8, versículo 31, que é o primeiro anúncio da paixão, tá? Ali ele se revela a paixão pela primeira vez. Jesus se revela agora transfigurado, ressuscitado para os apóstolos, para a comunidade, os 3 aí representando a comunidade, Pedro, Tiago e João. Então, Jesus se revela agora ressuscitado. Jesus vai revelar mais 2 vezes que ele vai morrer. Então, são 3 anúncios da morte dele. Então, agora Jesus está falando abertamente quem ele é. E ele vai enfrentar as forças do mal abertamente a partir de agora. Então, desde o capítulo 8, versículo 22, Jesus vai enfrentar as forças do mal como elas são. Então, vocês vão ver isso a partir de agora. E aí, o Marcos vai estar sempre deixando a perguntinha para vocês aí, Fabrício, Mauro, Elvira, Valdemar, a Rose aqui. Canal 10, eu sempre esqueço quem é. Eleonora, tá? Vocês querem me seguir? O caminho é esse. Não existe outro. Não existe magia, não existe facilidade, mas uma coisa eu garanto, eu vou estar com vocês. Na implementação do reino de Deus, eu vou estar com vocês em todos os momentos. É isso que Jesus vem nos dizer. Podem abrir aí os microfones, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Deu os 40 do nosso minuto aqui. E vou desligar aqui a gravação. Alguma pergunta desse capítulo 8 e 9? Fique à vontade. Oi, Mauro. Essa aí é aquela de João que fala de quem não nascer de novo. Não nascer de novo, não entrar no reino dos céus. Mas aqui claramente o Marcos está falando da experiência da ressurreição. Porque quando o Marcos escreve, Jesus já está ressuscitado. E as pessoas perguntam, onde ele está ressuscitado? O Marcos está dizendo, na comunidade. Em nós, ao Pedro, João, Tiago e João, somos nós. Ele está ressuscitado aqui na comunidade. Ele nunca nos abandonou. E aí ele conta essa experiência, né? Alguém falou assim, mas e o Moisés e o Elias? Eles não importam? Importam. É a união do antigo com o novo. Então, ou seja, ele está explicando essa experiência da ressurreição. Agora, essa experiência da ressurreição, ela não vai acontecer, o Marcos está dizendo para a comunidade dele, se nós não enfrentarmos o mal, se a gente não enfrentar essas forças malignas. Nós precisamos enfrentar. Qual que é a força maligna na época do Marcos? Principalmente o Império Romano. Se a gente ficar com medo deles e desistir, aí de fato é melhor ficar de braço cruzado, como o Pedro queria. O Pedro queria ficar de braço cruzado. É bom estarmos aqui parados na igreja sem sair lá fora. Mas é lá fora que nós temos que anunciar Jesus Cristo.
Então, Marcos está tentando dar coragem para aqueles que estavam sendo perseguidos. Por isso ele narra esse episódio. Mais alguém? Comigo, falando da Terra Santa, né? Esse sofrimento que está tendo lá, assim, daqui do grupo que eu estou vendo, a Eleonora, filho dela, foi conhecer lá o Monte Tabor, onde aconteceu esse episódio lá, em Israel. Fica na Galileia, bem próximo de Caná, esse Monte Tabor. Mais alguém? Alguémzinho? Quer fazer pergunta? Qualquer dúvida, então, vocês colocam no grupo lá, tá? A gente vai respondendo. Estamos, então, já no capítulo 9. Não esquecer dessa informação. O capítulo 8, versículo 22, é o centro do evangelho. A partir daí, Jesus começa a mudar de postura, começa a evangelizar mais de perto os apóstolos e começa a revelar de fato quem ele é e quem ele vai enfrentar, né, até a morte. E nos convida a segui-lo. Nós vamos agora fazer passo a passo até a ressurreição de Jesus, passando pela cruz, a ressurreição dele. Ok? Aí vocês, quem tiver depois dúvida, é só procurar. Um abraço a todos e todas, fiquem com Deus.